Caríssimos irmãos e irmãs, uma boa noite. Deus conosco a partir deste momento. Com grande alegria que aqui estou pela primeira vez na Associação Fraternal Espírita Francisco de Assis, que nós vemos o nosso querido Giovanni de Pietro de Bernardone, que tanta luz nos deixou desde o século XI até o prezado momento. Sim, neste sábado, praticamente à noite, já que já são 18 horas e alguns poucos minutos. É uma alegria sim que estamos aqui de retorno à cidade de Guarulhos e buscando trabalhar mais uma temática, qual quem sabe saímos um pouquinho melhores do que quando aqui adentramos. Esse objetivo tem que ser de cada um de nós, os cristãos e espíritas. E olha a data que nós viemos ter a oportunidade de aqui estar a esta casa. Amanhã comemoramos o Dia das Mães. E na condição de aqui representante hoje da USE Intermunicipal de Guarulhos, vamos trabalhar com a temática do mês intitulada Maria, Mãe do Meio Rabi da Galileia, Jesus Cristo. Sim, a nossa querida Senhora da Luz e Mãe da Humanidade. Arriscaria ainda dizer, mãe de todos os seres em experiência evolutiva neste sistema solar de todos estes orbes. Então, convidamos você assim, na sequência, para que acompanhemos o material que carinhosamente aqui busquei construir, desde princípios básicos de humildade, de simplicidade, mas procurando sempre trazer o melhor, porque a rosa mística de Nazaré assim merece de nós os seus esforços, como do seu filho e de tantos outros mais que passaram aqui neste orbe. Então fique esse convite em que possamos mergulhar nessa temática. E alguns pontos veremos com a atenção que aqui colocaremos ao que foi aqui trazido nesses slides, a importância desse ser transcendente para a nossa ascensão, a liberdade consciencial e espiritual que faz-nos a construirmos a seres melhores com os nossos esforços individuais. Eis o grande desafio de cada um de nós nesta atual encarnação. E estes dois seres estelares esperam sim mais de nós, nossos pensamentos e, consequentemente, em nossas ações. Vamos trazer primeiramente alguns dados básicos, históricos aí, da vinda de Maria a este orbe. Acredito que seja um conhecimento de cada um de nós, mas não nos esqueçamos que aqui, em maior número, sempre estão os amigos espirituais, não apenas os trabalhadores da cúpula espiritual, aqui do Francisco de Assis, do hospital em anexo a esta estrutura física, mas muito mais, tantos recolhidos, assistidos das zonas umbralinas ou até mesmo dispersos no entorno dessa psicosfera espiritual deste orbe. Então, que eles possam, os que ainda não conhecem, ter essas informações e verem a importância desse ser celestial, Maria de Nazaré. Então, sim, temos que ela nasceu em Nazaré, ao norte da região da Galileia, por volta ali do ano 20 antes da vinda de Jesus Cristo, de sua única encarnação, os seus aproximados 33 anos de vida física. Segundo a tradição, era filha de Joaquim e também de Ana. Seu nome original era Miriam, do aramaico, que pode significar Senhora Soberana ou Mar de Amargura. Dessas duas significações, quais nós as traríamos para o nosso dia a dia, pouco mais de 2000 anos da única encarnação que também esta querida irmã aqui teve em nosso orbe. Logicamente que Senhora Soberana da humildade, da simplicidade, do amor ao próximo, da resiliência, da resignação, da aceitação de tudo que o seu filho tinha que vir aqui e cumprir as Escrituras, demonstrando que ele venceu o mundo e nós pensamos os nossos em nossa individualidade, simplicidade, humildade, de se ele no meio Rabi, que todos nós somos deuses, que podemos fazer tudo isso que ele fez e muito mais, apequenando-se para que nós em espírito engrandecêssemos ao longo das sucessivas reencarnações. Então, sim, nestes dados iniciais, já temos aí a importância
de todo o conteúdo transcendente que esses dois seres deixaram nos materializado neste orbe e que precisamos esforçar-nos um pouquinho mais para que melhoremos essa psicosfera pesada deste orbe, século XXI, terceiro milênio, final de provas e expiações, mas somos capazes. Esforçar-nos sim para que melhoremos a cada dia que passa. Temos também na tradição que essa querida irmã recebeu certa vez a presença do querido anjo Gabriel entre os seus 14 e 15 anos, jovem ainda Maria, aceitando a missão de dar à luz àquele que seria o caminho, verdade e vida para a humanidade, para não só os pouco mais de 8 bilhões de seres encarnados atualmente, número esse atualizado pelos amigos espirituais, como também esses quase do mundo espiritual na erraticidade, buscando voltar ao meio da reencarnação. Sim, afirmam-nos esses amigos espirituais que trabalham para a luz que quase 25 bilhões de seres das duas dimensões buscam decidirem-se se vai ser do joio, do trigo, vivenciarem os seus finais e tempos nas duas dimensões, espiritual, material. Então, é importantíssimo termos essas informações para que entendamos o encadeamento de informações que teremos logo na sequência. E vem esse querido anjo Gabriel afirmar a rosa mística de Nazaré, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Eis que conceberás e darás luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo virá sobre ti e o poder de Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra, com a sua proteção. Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante do Senhor. Alguns de nós, ao longo destes séculos e milênios, poderíamos pensar: significa que o Senhor Deus ou o próprio Senhor Jesus escolheu esse ser aleatoriamente. Graça diante do Senhor, mas por qual motivo? Para nós, os espíritas, temos a certeza dos seus esforços, inclusive logicamente, não só fora deste orbe, mas fora deste sistema solar, por meio do que? Sucessivas reencarnações. Então, lógico que para ela ter sido a, entre aspas, escolhidas do Pai da fonte criadora, para que seja a genitora e a condutora em seus alicerces iniciais do querido Menco Rabi da Galileia, sim, capacidade ímpar transcendente, esta irmã espiritual precisaria ter para cumprir com o seu objetivo existencial. Bom, meus senhores, e lógico, é isso que nós percebemos ao longo de sua existência, até o desencarno de Jesus e principalmente após o desencarno. Haja vista as obras que nós estudamos, olha a obra de Paulo e Estevão de Emmanuel, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, renúncia, quantas obras transcendentes demonstrando quando foram os esforços destes seres dela, dos apóstolos, dos que fizeram parte ali da casa do caminho, e das mais situações que foram desenvolvendo-se ao longo dos anos, das décadas, pós-desencarnação de Jesus Cristo. Então, sim, divisamos nós, os espíritas, que existe esse motivo transcendente para que o anjo Gabriel vieste a este ser e demonstrasse que ela era encarregada da condução do ser mais importante e transcendente que aqui passou este homem até o prezado momento. E aqui, por que não trazer a foto original de Chico Xavier? Olha que curiosidade, não sei se é do conhecimento de todos. Tem no YouTube esse vídeo, tudo bem? Caso queiram consultar. Foi o fotógrafo Vicente Ávila que desenhou a imagem mais próxima e real de Maria de Nazaré, por ditado de Emmanuel, aquele que foi mentor de Chico. E apenas 28 vezes ele pediu correção, dizendo ainda Chico Xavier que os olhos tinha que ser o azul do céu, transcendente. 28 vezes. E olha, não consegui fazer uma pesquisa mais ampla deste querido irmão Vicente Ávila, mas com certeza, se fizermos comparação
com os nossos dias atuais. Era um ser que deveria ter uma habilidade, sim, no desenho, para que chegasse nessa perfeição. E olha o que a IA nos auxilia a trazer um pouco mais de vida à foto original de Chico Xavier. Porque basta que procuremos no YouTube ou até mesmo no Google Imagens, é aquela imagem que nós teremos. Naquela época de Chico não tinha praticamente bons celulares, câmeras de muitos megapixels tampouco, internet, planos de celular, telefone, comunicabilidade, e-mail não tinha. Então é compreensível que a melhor das imagens que pudesse ter tido nesse registro, extraído desta filmagem que teve lá em Uberaba, aqui pudéssemos trazer com a ajuda da inteligência artificial para a nossa visualização dessa querida irmã, linda em seu propósito existencial, não apenas pela beleza física, mas pelo seu coração enorme em benefício de nós, os aqui viventes do planeta Terra. E lógico, como poderíamos falar de Maria e não citar daquele ser que teve uma importância ímpar também ali no sustentáculo junto a Maria, como também nos primeiros anos de idade de Jesus Cristo, que foi o seu companheiro José, lógico. Sim, essa querida irmã estava prometida a José, na casa de Davi. Ainda na adolescência, por volta dos seus 12 anos de idade, como era costume entre as famílias judaicas daquela época, teria se casado com 14 ou 15 anos de idade. Nos evangelhos, a profissão de José é citada como carpinteiro, mas o termo grego que designa a profissão está mais próximo de construtor, aquele que trabalhava com madeira, pedra ou até mesmo ferro. Alguns antigos relatos cristãos dizem que a oficina de José tinha se especializado fazendo peças para carroças e arados, ou seja, na manutenção de tudo que ali era usufruído pelos seres até então. Muitos deles, nós encarnados, ainda não despertos minimamente, consciencialmente na matéria. Outros tantos de nós no mundo espiritual, aguardando o retorno à vida física. Então, também essa imagem gerada por IA traz aí essa importante figura que nesses comentários iniciais estamos divisando de simplicidade, de unidade. E olha quem foi o companheiro de Maria, um homem simples, mas trabalhador, exemplo para cada um de nós, sem reclamar e cumprir com as suas obrigações. Mas tem mais, vem ainda dizer que a arte religiosa costuma retratar José como um senhor já grisalho, quando do nascimento de Jesus. Na época, era comum que homens mais velhos se casassem como adolescentes. Sim, ao fazermos essas pesquisas há séculos e milênios atrás, é normal mesmo que isso ocorresse, e o que era normal naquela época, hoje pode não ser. Mas perguntamos, trazemos para o nosso dia a dia: o que vale é a aparência exterior ou o que nós construímos em nosso interior? E ainda, consequentemente, o que mesmo nós levaremos para a eternidade não são os valores espirituais, porque a matéria fica no corpo físico e assim tem que ser em qualquer uma das vidas moradas da casa do Pai. Segundo a tradição cristã, Maria, ainda prometida a José, teria engravidado pela ação do Espírito Santo, ou seja, Yeshua, conhecido por Jesus nas línguas contemporâneas. Teria nascido em Belém, cidade da Judeia, provavelmente no ano 6 a.C. É lógico, para Deus nada é impossível em qualquer canto deste universo. Então, para que um ser vieste para o meio da reencarnação,
o Pai, a fonte criadora, utilizar-se-ia do que lhe aprovesse para que o ser aqui materializasse. Então, lógico, sim, foi por essa ação do Espírito Santo e não necessariamente por meio de uma relação sexual, pela concepção, que Jesus devesse reencarnar no nosso órgão, ser transcendente. Ele como foi e também a sua mãe. Então, isso é natural. Poderá acontecer isso conosco daqui a alguns milênios? Quem tem dúvida disso? Tudo há de ocorrer desde que ascendamos, expandamos a nossa consciência e construamos os alicerces que temos de forma mais séria, evitando de estacionarmos de reencarnação em reencarnação. Porque o espírito não regride, correto? Não é assim que o Pentateuco kardeciano afirma ao estudarmos. Não existe regressão espiritual. Nós estacionamos, lógico que nós podemos. Estes seres esforçaram-se para não perderem tempo em suas evoluções espirituais, fazendo com que valesse a pena cada minuto de suas encarnações, onde quer que eles estivessem neste universo. Olha mais um dado interessante: a diferença entre o nascimento real de Jesus Cristo e o tal do ano zero antes de Cristo, depois de Cristo, do calendário cristão, se deve a um erro de datação, quando a Igreja, através do nome de Dionísio Exíguo, encarregado pelo Papa, resolveu reformular o calendário do século VI. Mas para nós, no dia atual, é apenas informação para conhecimento. O importante é hoje agora, o que é antes de Cristo e depois de Cristo. Tem que revelar isso para se explicar a essência da obrigatoriedade que precisamos construir no nosso dia a dia, para que sejamos mais assertivos e não ocorramos tantos erros que nós tanto já incorremos em encarnações pretéritas. Olha quantas informações nós já temos a partir do Consolador prometido dessa terceira revelação, desde 18 de abril de 1857. Por isso que nem de uma sem exceção, pelo menos os espíritas e espiritualistas, haveremos de dar desculpas às nossas consciências ao voltarmos para a verdadeira vida que é o mundo espiritual. Eu não sabia, eu não tive tempo. Não haveremos de dar essa desculpa. Então, aproveitemos da melhor forma possível cada minuto de nossa vida, no ambiente familiar, nas ruas com as pessoas estranhas ou conhecidas, no ambiente profissional, nas instituições religiosas ou campos de estudo onde quer que nós estejamos, para não dizer ainda, no mundo espiritual, na erraticidade, toda vez que oportunidade para sermos úteis, nós o sejamos. Nos 7 dias da semana, de 6 a 8 horas, ao qual o corpo físico repousa e o espírito desdobra seu mundo espiritual. Podemos estudar, trabalhar, sermos úteis. Não duvidemos disso. O plantio e a colheita é obrigatória. É possível que Jesus tenha trabalhado em Séforis, cidade próxima a Nazaré, ao lado do pai e dos seus irmãos, e que passou a peregrinar pelas estradas da Galileia só quando tinha mais ou menos 30 anos, como os textos sagrados indicam. Sabemos que ele teve aproximadamente 33 anos de vida física nesta última encarnação. Última não, retificando correção em sua única encarnação, pelo menos no planeta Terra. Mas e antes dos 30 anos, muita coisa boa ele fez, lógico. Eu citei algumas obras para que estudemos ou as possamos relê-las, como Paulo Estevão. Desde jovem ele já transbordava alegria e dava inúmeras orientações onde quer que ele passasse. Sim, acelerou-se o seu processo de expansão do seu evangelho de 30 anos para frente, mas antes também ele foi útil, lógico, temos que ter essa certeza, porque como que um ser tão elevado que aqui corporificou-se uma única vez, poderia só dar a luz ao nosso orbe, aos seres aqui em experiência evolutiva,
quando chegássemos seus aproximados 30 anos de vida física. Muito antes, lógico, ele já foi útil ao meio. Vou trazer também aos queridos irmãos e irmãs a participação não só de José, mas um pouco na sequência de Maria nas obras complementares, seja de Chico Xavier ou outros mais irmãos que tanto contribuíram para a propagação da doutrina dos espíritos, como por exemplo essa obra do grupo espírita Emmanuel, lá de São Bernardo de Emmanuel, intitulada Levantar e Seguir. Olha o que nos disse esse querido irmão no capítulo intitulado José da Galileia. Olha a importância desse ser neste momento a qual Jesus e Maria esteve também encarnados neste ordem. Vai afirmar no segundo que José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. E este serviço de definições, de suposições, até hoje, pós 2000 anos, nós, os mais intelectualizados, reencarnados neste orbe, será que divisaríamos ter tido como compreensão de tudo que esse ser fez? É lógico que não. Mas um dia haveremos lá no registro, a caixa que fica disponível no universo, quando evolução para tanto nós tivermos, para o acessá-lo, divisar todo o esforço desse querido irmão José, como de Maria, como de Jesus, mas ainda precisamos laborar alguns séculos e milênios para tanto ter esses conhecimentos. Mas vem também, Emmanuel, nesses primeiros pontos, sim, já trazer essa importância e afirmarmos que poucos têm até hoje condição de divisar a transcendência espiritual de quem foi José nessa encarnação. Mas continua Emmanuel dizendo: já pensastes no cristianismo sem o nobre José? Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve tempo em que Maria e o próprio Rabi da Galileia foram confiados pelas forças divinas a um homem, José, que tinha capacidade de entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, de um ser também muito evoluído no campo moral e intelectual, anjos, arcanjos, serafins, nunca se vangloriou, se envaideceu da dádiva de receber o ser mais evoluído que aqui pisou no campo material deste homem, nestes aproximados 4,5 milhões de anos de existência do nosso planeta Terra. Porque em si foi uma dádiva altíssima, transcendente, e tinha que ser um ser equiparado a tanto para receber, para cuidar, para zelar, e para instruir e principalmente proteger do meio, infelizmente ainda tão conturbado e contaminoso, principalmente há 2000 anos atrás, que com certeza procuraram tanto desvirtuar o que Jesus deveria aqui materializar por meio dos seus pensamentos, ações, conclusões em benefício da humanidade e por meio das sucessivas encarnações. Mas ainda para o Emmanuel nessa lição de José de Galileia, ele vem ainda nos afirmar, não obstante contemplar a sedução que Jesus exercia sobre os doutores da lei, nunca abominou o seu serviço profissional, a sua humildade e simplicidade da carpintaria e aquelas outras definições que divisamos há aproximadamente 2 slides anteriores. Sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto podia dar no campo da orientação, da profissão, e sim, com certeza deu o melhor. Não só ele como também a Maria de Nazaré. A ele deve o cristianismo à porta da primeira hora, dos primeiros esforços, com êxito que aqui foram empreendidos por esses seres transcendentes mas José passou o mundo dentro do divino silêncio de Deus, do anonimato, que pouco se fala. Alguns dizem que José é o
mencionado Saint-Germain. Temos como comprovar isso? O que importa isso para nós? Importante divisar quem é esse Saint-Germain, qual é a ascensão espiritual dele. Se tem ali equanimidade de evolução espiritual, que bom, bem-aventurado seja este ser, bem-aventurados seremos nós com esses ensinamentos, com esses exemplos que nós recebemos ao longo das nossas sucessivas reencarnações. E que bom que ele passou no silêncio de Deus, que consigamos também nós passarmos no anonimato, na simplicidade, na humildade, sendo úteis ao próximo e buscando fazer com que, quem sabe, construamos um mundo de regeneração, que esse mesmo mundo, que não evolui de grande, que zona de anjos tanto, nos trouxeram nas suas obras para o nosso conhecimento, que já está em curso desde o século passado, desde o século XX. E agora vamos trazer o contributo do querido Humberto de Campos, aquele que nós conhecemos pelo seu nome de Limão X, agora no livro intitulado Boa Nova. O capítulo que buscamos é o de número 28, onde nós vamos ter a seguinte informação. Olha, que mensagem bonita desse encontro de Maria com Jesus Cristo. Não sei se é do conhecimento dos irmãos e irmãs é um pouquinho extenso, mas prestemos atenção no encaminhamento de informações que divisaremos. Olha, porque Jesus disse que não estaremos sozinhos em nenhum momento da humanidade, e conosco ele ficará até o final dos tempos. Tempos esses finais que nós estamos vencendo. Separação do joio e do trigo. Parabéns da última hora. Mas vamos ao Alberto de Campos, o que ele vem nos afirmar lá em um trecho deste capítulo, mais específico, tratando de Maria e Jesus. Ele vem nos afirmar: Maria viu aproximar-se o vulto de um mendinte, semelhante a um irmão de rua nos nossos tempos atuais, necessitado de desprovidos, seja de um alimento, de uma palavra, de uma vestimenta, enfim. Minha mãe exclamou esse recém-chegado expediente, como tantos outros que recorriam ao seu carinho maternal de mãe da humanidade. Eis, Maria, vim fazer-te companhia e receber a tua bênção. Maternalmente, ela o convidou a entrar, impressionada com aquela voz que me inspirava profunda simpatia. O peregrino me falou do céu, confortando-a delicadamente. Então significa que naquela época, 2000 anos atrás, um irmão simples, na condição de pedinte, poderia falar do céu, ou dos céus, e sobre qual assunto que ele poderia tratar dos céus, dos planetas, das estrelas, das habitações, das muitas moradas da casa do Pai. Só Deus o sabe. Não temos essa informação tão boa. O Humberto de Campos pode nos guiar nesse capítulo 28, mas vai continuar dizendo: esse ser, esse pedinte, comentou sobre as bem-aventuranças divinas que aguardam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus. Olha que expansão de consciência tinha esse ser, dando a entender que ele compreendia as mais ternas saudades do coração de mãe que ela tinha, e todas as mães ainda não têm dos seus filhos, aqueles que não estão atualmente no campo reencarnatório. Maria sentiu-se empolgada por semelhante surpresa, tocante em seu íntimo, em sua alma. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores mais secretas da alma saudosa, com bálsamos tão dulçorosos, tão transcendentes? Nenhum lhe surgira até então para dar. Olha o que eu destaquei. Vejamos a sequência. Era sempre ela pedir alguma coisa a Maria de Nazaré. Realmente a nossa consciência. Quantas vezes nós damos e quantas outras nós pedimos, verbalizando-as ou apenas em pensamento, ao amanhecer na nossa caminhada evolutiva. No entanto, aquele viandante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações, onde ouvira noutros tempos aquela voz meiga e carinhosa. Que emoções eram aquelas que faziam pulsar o coração de tanta carícia?
Seus olhos se emudeceram de leitura, sem que conseguisse explicar a razão de sua terna incontinuidade. Então Maria já estava até tendo emoções na presença, na voz, a ela, vamos dizer assim, conhecida como principalmente no assunto transcendente daquele que Dite estava trazendo ao seu coração de mãe. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou um profundo aceito de amor. Agora veio o Dite falar: minha mãe, vem aos meus braços. Como assim, minha mãe? Nesse instante, feitou as mãos nobres que se lhe ofereciam, num gesto de mais bela ternura. O que deveria ter passado na mente e no coração de Maria neste momento castigo? Mas a continuar o irmão X afirmando-nos que, tomada de comoção profunda, viu nessas mãos deste bendito duas chagas, como as que seu filho revelava na cruz, e instintivamente dirigindo o olhar ansioso aos pés deste mesmo peregrino amigo, deste pedinte, divisou também as suas úlceras, usadas pelos cravos do suplício. Não pôde mais compreender a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. Será que nós, neste momento, não divisaríamos a aproximação energética desse pendente, já reverberando com o ser transcendente da Virgem Maria? Será que precisaria de todas essas informações para que ela entendesse que aquele era o seu querido amigo Rabi de Galileia, que lá tinha materializado-se? Sim, é isso que podemos divisar integralmente, como no corpo físico, ninguém pode assim dizer, mas quais são as densidades materiais que o espírito, por meio das energias de um ambiente, por meio de um ectoplasma ali disponível, pode assim materializar-se? Haja vista o que nós vimos nos trabalhos de Peixotinho junto a Chico Xavier, lá nas décadas de 50, 60, junto a Emmanuel, aquele trabalho importante que inclusive tem imagens no Google Imagens que os irmãos podem ali divisar materializações de Emmanuel com Chico e o médium Peixotinho. E vai lá Maria precipitando-se a este querido pedinte, tão encarnosa e desvelada, quis certificar-se, tocando a família que lhe fora produzida pelo último lançaço perto do coração. Então não bastou as duas chagas na mão, as úlceras nos pés, mas também Maria queria divisar, sim, aquele último situação que ele tinha recebido da lança do soldado. Era importante para ela, como também se colocássemos no lugar dela também assim, nós provavelmente agiríamos. E está natural, está tudo certo. Estava Maria de Nazaré reencarnada como nós estamos atualmente e poderíamos ter tido a nossa reencarnação naquela época. Sim, suas mãos ternas e solícitas o abraçaram na sombra visitante do ar. Procurando sofregamente a úlcera que tantas lágrimas lhe colocaram ao carinho maternal. A chaga lateral também regressava. Sob a carícia de suas mãos, não conseguia dominar o seu intenso choro. No ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar, sim, a essa oportunidade que Deus me deu de ter contigo novamente aquele ser transcendente que foi Jesus Cristo. Lógico que Maria queria abraçar-se aos pés do seu querido Jesus e os lalos com ternura de mãe. Ele, porém, levantando-a, cercado de um halo de luz celestial, se ajoelhou aos pés e, beijando-lhe as mãos de mãe, disse em carinhoso transporte: sim, minha mãe, lógico que sou eu. Venho buscar-te, mas meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. É um ser transcendente
E lembram que no início eu disse que, como dizer que Maria pode ser apenas a mãe de um ínfimo planeta que é o nosso planeta Terra, tão precário ainda, tão aquém de uma evolução moral e intelectual, em comparação aos homens do nosso sistema solar. Então, simplesmente eu diviso Maria como mãe de todos os seres deste sistema solar, por que não dizer de outros, em nosso entorno dessa nossa galáxia da Via Láctea. Rainha dos anjos, chegou o momento final de Maria voltar à verdadeira vida de tudo que ela deu como continuidade no seu propósito existencial. Maria trabalhou tomada de inexprimível ventura, que é ser um socorria, queria dizer da sua felicidade, lógico, manifestar seu agradecimento ao Pai, a fonte criadora dessa oportunidade ímpar, mas o corpo como que se paralisava enquanto aos seus ouvidos chegavam os ecos suaves da saudação do anjo Gabriel. Provavelmente, não somente ele, mas tantos outros, qual sintoassem vozes cariciosas por entre as harmonias do santo. Nesse dia divisamos que chegou o momento final da reencarnação da Rosa Mística de Nazaré. E findamos este capítulo 28 na voz de um leque de campos de bruxas, ainda dizendo que no outro dia os soldados humildes desciam a Éfeso, de onde regressava João para assistir os últimos instantes daquela que era devotada Mãe Santíssima. Mas Maria Rosa Mística não mais ela já falava no mundo material, no mundo reencarnatório. Uma inovidável expressão de serenidade, por longas horas, ainda inspirou a ruptura dos derradeiros vasos fluídicos que aprendiam ao seu único corpo físico neste óleo. Olha que missão transcendente e olha que oportunidade que ela teve de cumprir com a sua obrigação encarnatória até o desencarne de Jesus e também depois, até o momento final da sua encarnação. E o feixe, o selo da sua integralidade cumprida neste homem na condição de mãe e companheira de José foi a vida. E essa materialização deste dito pedinte, mais humilde, simples e mais importante, evoluindo ser aqui, se materializou-se não só nesse órgão, mas também diviso no nosso sistema solar. Será que Chico Xavier ainda pode contribuir um pouquinho mais nesse final que nós já estamos nos encaminhando desse bate-papo fraterno? Em homenagem a todas as mães, minha amiga Rosa Mística de Nazaré, lógico, e lá na antologia mediúnica intitulada Mãe, vem Emmanuel nos afirmar em capítulo intitulado Em Louvor às Mães. Vejamos o que tem Emmanuel para ainda nos brindar um pouco mais acerca do tema que nós estamos trabalhando. Vem Emmanuel dizer agora, de uma forma geral, para todas as mães, o lar é a célula ativa do organismo social e a mulher tinha, lógico, que destacar. Dentro dele é a força essencial que rege a própria unidade dela e dos seus, dos que estão ao seu redor. Se a criança é o futuro, no coração das mães repousa a sementeira de todos os bens e de todos os males do porvir. Por meio do plantio sereno, e a colheita necessariamente tenha que ser, lógico, obrigatória, que apoiamos porque fomos nós que construímos. Causa e efeito em qualquer época de nossa programação encarnatória, onde quer que nós estejamos neste ou até mesmo em outros universos. Como é importante essa base para os seres por meio da reencarnação na condição de crianças. Então ainda vem Emmanuel dizer que o homem é o pensamento e a mulher tem que ser o ideal sempre. O homem é a oficina, o trabalho. A mulher é o santuário, é a fortaleza, é o sustentáculo da família. O homem realiza e a mulher sempre há de inspirar onde quer que ela esteja. Compreender a gloriosa missão da alma feminina, lembrando que o espírito não tem sexo. Ora reencarnamos como homens, ora reencarnamos como mulheres.
pés e está tudo certo. No surgimento da Terra, deste ordem da evolução dos seres em experiência evolutiva, é apostolado fundamental do cristianismo renascente em nossa doutrina consoladora, libertadora de mentes, e que tanto nós precisamos fazer com que essas sementes dessa terceira elevação, desse consolador prometido, chegue também aos que ainda não tiveram oportunidade, como nós estamos a tempo de sermos pessoas melhores a cada dia que passa. Ainda continua Emmanuel dizendo, auxiliar assim o espírito materno no desempenho da sua tarefa sublime e transcendente, constitui obrigação primária de todos nós que abraçamos nos centros espíritas novos dares de idealismo superior e que buscamos na boa nova do Divino Mestre, lá desde a segunda revelação do Novo Testamento, a orientação maternal para a renovação de nossos destinos. O sustentáculo que todos nós precisamos ter para o êxito da nossa atual encarnação, das anteriores e ainda, por que não dizer, das posteriores. Continua ainda Emmanuel dizendo, nesse sentido, se nos cabe reconhecer no homem o condutor da civilização e o mordomo dos patrimônios materiais na gleba planetária, não podemos esquecer que a mulher devemos identificar o anjo da esperança, ternura e amor, a descer para ajudar, erguer e salvar nos despenhadeiros da sombra dos nossos erros, quem não os comete até hoje, quem não os comete, oferecendo-nos no campo abençoado da luta regenerativa novos tabernáculos de serviço, de sermos úteis ao meio e de purificação da nossa alma, de valores que gozemos onde quer que nós queiramos, desde que os construamos na nossa simplicidade. Humildade é o bem agir, é o bem colocar em prática e transformarmos-a em estrutura física para o mundo de regeneração e, consequentemente, para os seres em experiência evolutiva. Algum de nós aqui tem dúvida em relação a isso, queridos irmãos e irmãs? Lógico que não, então, esforçarmos sim para que sejamos melhores a cada dia que passa. Não é assim que esta associação proporciona-nos há mais de décadas para todos que aqui acorrem, e sempre ela está de portas abertas para recebermos e darmos as instruções necessárias para que sejamos pessoas melhores a cada dia que passa. Sim, então vamos confiar nessas informações de Emmanuel e trabalhemos juntos para a concretização disto a cada dia que passa. Vem ainda então Emmanuel trazer como feixe neste capítulo intitulado Em Louvor a estas queridas irmãs na condição de mães, que devemos glorificar deste modo o ministério santificante da maternidade na terra. Recordando que o Todo-Poderoso, o Pai Celestial, quando se dignou enviar ao mundo o seu mais sublime legado para o aperfeiçoamento e a elevação dos homens, lógico, na condição de Jesus, de Maria, de José, tinha que trazer um coração de mulher na pessoa da Rosa Mística, de Maria Santíssima. E através das suas mãos devotadas à humildade e, consequentemente, lógico, à renunciação e ao sacrifício, materializou para nós o coração divino do nosso Senhor Jesus Cristo, a luz de todos os séculos e o alvo de redenção da humanidade inteira. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém há de ir ao Pai, ao Deus, a fonte criadora, se não for pelos exemplos que eu busquei aqui materializar a cada um de vós, e que cada um de vós poderia usufruirmos por meio das sucessivas reencarnações, com seus esforços individuais, de baixo para cima e de dentro para fora, fazendo com que o meio seja beneficiado. E lógico, convidá-los-ei para que, em pensamento, agradecendo a Rosa Mística, alguns espíritos afirmam, isso não podemos comprovar, não importa. O importante é que saibamos de onde vem a fonte e qual a qualidade do trabalho. Mas afirmam alguns irmãos que Maria atualmente habita o sol do nosso sistema solar e que ela, como tantos outros anjos,
estarão conosco até a consumação da concretização, enfim, do mundo de regeneração. E em sua homenagem diremos: Ave Maria, cheia de graça, sim, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre todas as mulheres do nosso sistema solar, bendito é o fruto daquele que nasceu na condição de Jesus Cristo. Santa Maria, Mãe de Jesus, mais legitou por nós, rogai por nós, e dentre os outros pecadores, mas agora na condição de mínimos trabalhadores do Cristo, agora e para toda a nossa eternidade, que assim seja, graças a Deus. Então ainda deixamos pós essa imagem transcendente de Maria, agora por inteligência artificial, sorrindo. Na foto original eu lembro com Chico Xavier, lá do fotógrafo Ávila, ela não estava sorrindo, mas a inteligência artificial coloca Maria sorrindo a cada um de nós. Então, guardemos aos nossos espíritos imortais a imagem de Maria sorrindo, convidando-nos para que sejamos melhores a cada dia que passa. É o nosso presente, na nossa humildade e simplicidade, querida mãe de todo o nosso sistema solar. E sim, como feixe do nosso bate-papo fraterno, coloco-vos aqui todos esses seres que tanto esforçaram-se para que nós hoje tivéssemos o despertar de consciência. A terceira revelação, o Consolador, prometido desde 18 de abril de 1857, materializado, e assim pudéssemos sermos pessoas melhores nesta e nas próximas sucessivas reencarnações. Então assim vamos convidar-nos para que façamos como eles fizeram, em benefício sempre de forma ampla, macro, em prol do todo, sem um pouco do individual, do singular, do eu. Por isso que eu disse de baixo para cima e de dentro para fora. Vamos fazer que tenha valido a pena o esforço desses seres que ao fundo olham que eu pedi que a inteligência artificial gerasse o universo, porque somos eternos alunos do universo e as muitas moradas da casa do Pai aguardam-nos desde que construímos alicerces para o mundo. E assim, em agradecimento à presença dos queridos amigos aqui no campo material reencarnados, a todos esses que nós não divisamos, nós e nossa maioria, no mundo espiritual, na erraticidade, é que sim estamos felizes por ter, pela primeira vez aqui, estado na Associação Fraternal Espírita Francisco de Assis, Giovanni de Pietro de Bernardone, na cidade de Guarulhos. Sim, outras mais oportunidades, se Deus quiser, ainda haveremos de ter, para que tragamos mais temáticas, e é o meu desejo do fundo de minha alma, para que todos nós esforcemos, para que sejamos pessoas melhores. Confiemos em Maria, confiemos no meio Rabi da Galileia, confiemos em José e em todos que esforçaram-se para que aqui estivéssemos, aos nossos pais, às nossas mães que nós comemoramos na data de amanhã, e sejamos pessoas melhores a cada dia que passa. Que assim seja, graças a Deus. Na sequência chamarei a irmã para que faça a vibração final e tenhamos todos um ótimo atendimento nas câmeras de passe e um ótimo resto de domingo. Que assim seja, graças a Deus, paz e bem a todos.